Você entra no cômodo e vê aquilo, do lado do sofá, ou no canto do corredor, ou bem na frente da caixa de areia, a 10 centímetros dela. A caixa está onde sempre esteve, limpa, no lugar. Você olha para o gato, ele olha para você. Você pensa, foi de propósito, com intenção, vingança, por ter ficado fora por muito tempo, por causa do visitante, porque atrasou a comida. Gatos não se vingam, esse conceito não existe para eles, nem neurologicamente, nem evolutivamente. A vingança exige a capacidade de guardar mágoa ao longo do tempo e conectá-la a uma ação específica horas depois. O cérebro de um gato não funciona assim, não porque gatos sejam mais simples, mas porque são estruturados de outra forma. Quando ele faz suas necessidades fora da caixa, ele está te dizendo algo. Você ouve por birra. Ele está dizendo algo completamente diferente. O quinto ponto dessa lista é aquele depois do qual você vai reler o comportamento do seu gato nos últimos meses de um jeito diferente. 8 razões. A primeira é a mais óbvia. A última é a que você não espera. 1. O cheiro. Você limpa a caixa uma vez por dia, ou a cada 2 dias. Às vezes menos, quando o tempo não dá. Parece aceitável. O cheiro dá para aguentar. Você passa e não para. Ele não consegue fazer isso. O olfato de um gato é cerca de 14 vezes mais aguçado que o humano. Não é só uma diferença de percepção, é anatomia. Cerca de 200 milhões de receptores olfativos no gato, contra aproximadamente 5 milhões nos humanos. O que você percebe como um leve cheiro de fundo, para ele tem a intensidade de entrar num espaço fechado sem ventilação depois de vários dias sem limpeza. Toda vez, a cada aproximação. Na natureza, um gato nunca volta ao mesmo lugar 2 vezes, exatamente para não deixar rastros para predadores. Não é comportamento higiênico no sentido humano. É um programa de sobrevivência que roda em cada gato doméstico, independentemente de ter passado a vida toda num apartamento e nunca ter visto a rua. O instinto não conhece areia. Ele conhece uma coisa só. Um lugar que cheira mal é um lugar inseguro. Quando a caixa está cheia, ele procura outro lugar. Não por birra, o programa rodou. Limpe a caixa todo dia. Se você tem 2 gatos, 2 vezes por dia. Isso não é perfeccionismo, é o mínimo abaixo do qual ele começa a procurar alternativas. 2. O tamanho. A maioria das caixas de areia vendidas em pet shops é pequena demais para um gato adulto. Não um pouquinho, consideravelmente menor. Antes de se agachar, o gato vira, cheira, muda de posição várias vezes. Ele precisa de espaço para manobrar. Não é frescura, é comportamento instintivo ligado à sobrevivência. Verificar se o lugar está limpo, se a saída está livre, se dá para sair rápido. Especialistas em comportamento felino usam uma regra simples. O comprimento da caixa deve ser pelo menos 1,5 vezes o comprimento do gato, do focinho à base da cauda. Um gato adulto de porte médio tem entre 40 e 50 centímetros, ou seja, a caixa precisa ter no mínimo 60 a 70 centímetros. O padrão da maioria dos pet shops é de 35 a 40. Um gato que não cabe não vai explicar que está apertado. Ele vai sair pela borda, porque é lá que tem espaço. Ou vai encontrar um lugar onde consiga se virar direito. Meça o gato, meça a caixa. Se a diferença for menor que 1,5 vezes, já é a resposta. 3. A areia. Você comprou uma areia nova, com cheiro de lavanda, pinho ou algo chamado frescor. Cheira melhor. O seu gato discorda. O sistema olfativo do gato não percebe os aromas sintéticos como neutros. Lavanda, cítricos, pinheiro em forma concentrada são odores que ou não existem na natureza nessa combinação ou sinalizam território alheio, ou são simplesmente desconhecidos. Um cheiro desconhecido num lugar que deveria ser seguro é um sinal de alerta. A areia perfumada não mascara o cheiro da caixa para o gato. Ela acrescenta mais uma camada em que ele não confia. Um estudo publicado em 2017 mostrou que gatos preferem consistentemente areia aglomerante fina e sem perfume, a que mais se aproxima da textura de terra mole ou areia. Foi nessas superfícies que os gatos fizeram suas necessidades por milhares de anos de evolução. O corpo lembra, mesmo quando a cabeça nunca viu terra de verdade. Se você trocou a areia recentemente, é a primeira coisa a verificar. Volte para a anterior. Observe o que muda em uma semana.
4. O lugar. A caixa está no banheiro, porque é mais fácil limpar ali, ou no canto atrás da máquina de lavar, ou no depósito com a porta quase fechada. Faz sentido para você? O cheiro fica longe, não atrapalha. Para o gato, o ato de defecar é um momento de vulnerabilidade física. Na natureza, é exatamente quando um predador ou rival territorial pode pegá-lo desprevenido. Corpo ocupado, atenção dividida, difícil de fugir. Por isso, o gato procura instintivamente um lugar com boa visibilidade, com várias saídas, sem beco sem saída. O banheiro com a porta fechada é uma armadilha com uma única saída. O canto atrás da máquina é um beco cego com zero visibilidade. O sistema nervoso registra os dois como risco. Ele vai lá mesmo assim, porque não tem outra opção, mas toda vez com uma ansiedade surda de fundo. E se alguma vez aconteceu algo assustador nesse momento, uma porta bateu, a máquina ligou, alguém entrou, o medo não se fixa na causa, se fixa no lugar. A própria caixa vira fonte de ansiedade. Ele vai procurar onde se sentir seguro. Coloque a caixa onde ele consiga ver as entradas do cômodo, sem becos, sem cantos escondidos. Essa única mudança altera o que ele sente no momento mais vulnerável do dia. 5. O estresse. Esse é o ponto que vai fazer você reler os últimos meses de outra forma. Gatos reagem ao estresse pela bexiga, literalmente, em nível fisiológico. Sob estresse crônico, gatos desenvolvem cistite idiopática, inflamação da bexiga sem infecção bacteriana, diretamente ligada aos níveis de cortisol. Urinar fica doloroso, frequente, imprevisível. Ele não chega a tempo na caixa. Ou chega, sente dor justo lá, e o cérebro registra. Caixa igual a dor. Começa a evitar a caixa e procurar outro lugar. A dor não vai embora, o lugar muda. O que causa estresse em um gato? Mudança de casa, uma nova pessoa no lar, um novo animal, móveis reorganizados, mudança de rotina, obra barulhenta no vizinho, conflito entre gatos que você não percebe. Tudo isso, sem um único som da parte dele. Ele não vai te mostrar que está ansioso, não porque não consiga, porque um predador solitário não mostra fraqueza, é uma proibição evolutiva mais forte que qualquer vontade de comunicar que algo está errado. Se o problema com a caixa começou depois de alguma mudança em casa, conecte esses dois eventos. Não é coincidência, é causa e efeito, não é personalidade, não é birra, é o sistema nervoso respondendo ao que mudou. Ele não vai explicar o que está errado, não porque é teimoso, porque não tem palavras, e nunca teve. Tudo o que acontece por dentro, a dor, a ansiedade, o desconforto, fica lá, por dentro. Lá fora você só vê a consequência, e chama de birra. Era uma pergunta, silenciosa, do único jeito que ele sabe fazer. Continuando. 6. A dor. Quando um gato começa a fazer necessidades fora da caixa, a primeira coisa em que o tutor pensa é personalidade, comportamento, protesto. A última coisa em que pensa, dor. Gatos escondem a dor. Isso não é traço de personalidade, é o mecanismo evolutivo do predador solitário. Mostrar fraqueza atrai ameaça. Um gato doente se comporta quase como um saudável, até o momento em que não consegue mais. Doença urinária, cistite bacteriana, constipação, doenças renais, inflamação intestinal, todos esses estados mudam o comportamento com a caixa, e nenhum deles se anuncia por vocalizações ou sinais externos óbvios no estágio inicial. Você não vai ver que ele está com dor, vai ver que ele vai no lugar errado. O mecanismo é concreto. O gato sente dor ao urinar ou defecar. O cérebro registra a associação, caixa igual a dor. Ele começa a evitar a caixa e procurar outro lugar, o sofá, o tapete, um canto, na esperança de que lá seja diferente. Não é, mas a caixa já está marcada como fonte de dor. Existem sinais que não dá para ignorar. Vai com frequência e produz muito pouco. Fica muito tempo na caixa sem resultado. Se lambe embaixo da cauda mais do que o normal. Você viu vestígios de sangue. Isso não é uma questão comportamental, é uma questão veterinária, e não espera uma semana. 7. A competição. Se você tem mais de um gato em casa, com alta probabilidade você não tem caixas suficientes, mesmo que os dois usem as que existem e você não perceba nenhum conflito. A regra usada pelos especialistas em comportamento felino,
Número de caixas igual ao número de gatos mais 1. 2 gatos, 3 caixas. 3 gatos, 4. Não é precaução excessiva, é o mínimo que garante acesso a cada gato sem precisar esperar ou competir. Gatos são animais territoriais e a competição entre eles raramente parece uma briga. Um gato pode controlar uma caixa só com a presença, deitar perto, passar no momento certo, olhar. O segundo gato capta isso sem emitir nenhum som. Não vai, espera, às vezes não aguenta e acha outro lugar. Você não vê o conflito porque ele não tem forma aberta, só existe pressão, silenciosa e constante. Adicione uma caixa, coloque em outra parte do apartamento, não do lado da existente, senão um gato vai controlar as duas. Observe o que muda em uma semana. 8. A idade. O último ponto, e o mais silencioso. Gatos envelhecem de forma imperceptível, não como humanos, sem sinais externos óbvios nas fases iniciais, sem reclamações, quase sem mudanças de comportamento que chamem a atenção imediatamente. A artrite em gatos é muito mais comum do que se imagina. Um estudo publicado no Journal of Feline Medicine and Surgery mostrou que em gatos com mais de 8 anos, sinais radiográficos de artrite em alguma forma aparecem em aproximadamente 90% dos casos. 90%, quase todo gato idoso. Uma caixa com bordas altas, que ele pulava sem esforço com 2 anos, com 8 ou 9 pode exigir um movimento que dói. Especialmente de manhã, especialmente no inverno. Ele vai tentar. Às vezes não consegue levantar a pata alto o suficiente. Às vezes escolhe um lugar onde não precisa escalar. Você vê, de novo fora. Pensa, está completamente mimado. Ele só pensa uma coisa, dói entrar. E faz o único que sabe fazer, procura outro jeito. Uma caixa com entrada baixa ou com um recorte na lateral não é luxo. Para um gato idoso é a diferença entre dor em toda a ida ao banheiro e ausência de dor. Ele não vai pedir, mas você pode dar, sem esperar que se torne impossível de ignorar. Quantas vezes nesses meses ou nesses anos você viu isso e pensou, é birra? E quantas vezes durante todo esse tempo ele veio até você mesmo assim? Sentou do seu lado, colocou a patinha na sua mão, ronronou. Ele não sabia que você estava pensando mal dele. Ele simplesmente continuou vindo, porque você é o mundo dele, o único que existe. Não reclamou nenhuma vez, não porque nada doía, porque reclamar não é a linguagem dele. A linguagem dele é o comportamento. E todo esse tempo, enquanto você lia birra, ele estava te fazendo uma pergunta. Às vezes sobre uma caixa suja, às vezes sobre dor, às vezes sobre o medo num banheiro com a porta batendo. Agora você sabe como diferenciar. Verifica a caixa hoje, uma coisa só. Amanhã ele talvez esteja dentro dela. Ele ainda te escolhe. Escreve nos comentários qual dessas razões te surpreendeu mais e seu gato já mostrou algo assim? Às vezes, um comentário ajuda outro tutor a entender o que está acontecendo com o gato dele agora. Se inscreve. Cada vídeo aqui fala o que o seu gato não consegue dizer com palavras. No próximo vídeo, o que o ronronar realmente significa quando um gato está doente e por que esse som que você ouve não é o que você pensa.